Olá, gente linda, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede todo entendimento é a paz que eu desejo para vocês. Amém, queridos? Eu estou passando para deixar uma palavra para edificar nossas vidas. Encontra-se no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 10, a partir do versículo 46. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. Saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, que começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, mandou chamá-lo. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu recupere a visão. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. Logo ele voltou a enxergar e seguia Jesus pelo caminho. Queridos, eu quero te levar a imaginar esse cenário, a imaginar a condição de Bartimeu. Vamos lá. A palavra do Senhor disse que Bartimeu estava em uma condição de mendigo, de mendigância. Ele era cego e usava uma capa. Naquela época, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência física usavam essa capa de forma proposital para identificar, para mostrar para a sociedade que aquela pessoa tinha algum tipo de deficiência. Então, a gente já começa a imaginar um cenário de humilhação que esse homem estava vivenciando. Cego, em condição de mendigo, e usava uma capa para identificar que, de fato, ele tinha algum problema físico. E a Bíblia não relata, mas a gente pode imaginar que esse homem já havia algum tempo nessa condição, né? E ali naquele ambiente, naquele lugar que ele estava, passa quem? Jesus com uma multidão. Porque Jesus, onde passava, ele atraía a multidão. E Bartimeu estava ali, assentado à beira do caminho, e quando ele se atentou, percebeu que ali passava Jesus, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que foi que a multidão fez? Tentou calar. A multidão, meus irmãos, tentou calar Bartimeu para que não clamasse por Jesus. Mesmo assim, ele insistiu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus se atentou para o clamor daquele homem e mandou chamar Bartimeu. O que foi que ele fez? Largou a capa. Quando ele larga aquela capa, a gente pode conjecturar que no pensamento de Bartimeu, pronto, o meu milagre vai acontecer agora. Agora eu estou diante de alguém que pode resolver os meus problemas, porque aquela capa só era deixada para trás quando a cura chegasse. E aquele homem encontrava-se ali com um problema, né, físico, onde, humanamente falando, não tinha mais jeito. A Bíblia não relata qual foi o motivo da sua cegueira, né? Mas havia ali um problema instalado sobre a saúde daquele homem, um problema crônico. Ele estava naquela condição de cego. Queridos, e a multidão tentou calar Bartimeu. Agora, quem foi essa multidão que tentou calar Bartimeu? Os seguidores de quem? Os seguidores de Jesus. Aí eu lhe pergunto, não estava seguindo o mestre? Não sabia quem era Jesus? Não sabia que Jesus era um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus de cura, de salvação, de libertação? Não tiveram tantos momentos ali com Jesus? Não sabia que o que Jesus propagava ali era amor, era cura, era salvação? Por que aquelas pessoas seguidoras de Jesus não tentaram ser como ele? Queridos, eu quero lhe dizer uma coisa. Nem todo mundo que está dentro do cenário que você está preocupado com o seu problema, não.
Nem todo mundo que bate no seu ombro e diz: amigo, amiga, eu estou contigo. Me conte os seus problemas que eu vou orar por você. Não, queridos. Não. O celular despertou aqui. Que tem um aplicativo que desperta de um certo horário. Enfim, vamos lá. E aí, queridos, o que eu quero lhe dizer é isso. Pare de criar expectativa em pessoas que era até para te ajudar ou te levar para o cenário do milagre. Mas muitos não estão se importando com o seu problema. E ainda lhe digo mais, muitos não querem que Deus manifeste o milagre dele na sua vida. Muitos não querem ver a promessa do Senhor se cumprir sobre a sua vida, sobre a minha vida. Porque aquela multidão, alguns deles ali, a gente pode imaginar, conjecturar, que conhecia Bartimeu. Ele estava ali à beira do caminho, em situação de mendigância. Eu não sei o caminho que vocês passam para ir para o trabalho, para ir para a igreja, não sei, para chegar na casa de vocês, mas quando eu vou para a parte do comércio aqui da onde eu moro, tem uma pessoa em condição de rua que todas as vezes que eu passo, ele está no mesmo lugar. E se a gente não tiver o coração sensível a Deus, a gente passa a ver aquela pessoa, mas nem enxerga mais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? De tanta gente ver aquela pessoa naquele mesmo lugar, naquela condição, para de dar importância, olha e não enxerga mais. É como se fosse um poste ali instalado, que a gente sabe que ele está ali, mas passa, desvia do poste e nem percebe mais que ali tem um poste no nosso caminho. Queridos, mas nós estamos tratando de seres humanos, de uma pessoa que precisava de um milagre, de uma pessoa que clamou, que muitos ouviram e tentou calá-lo. Tentou fazer com que a voz dele não chegasse até o ouvido do Mestre, que chegasse até aos ouvidos de Jesus, o Cristo. Queridos, é muito sério esse tipo de situação. Porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, vai herdar o reino dos céus. A palavra de Deus nos diz isso. Então, nem todo mundo que está ali sentado ao seu lado, que propaga a mesma fé, que lhe chama de irmão, que demonstra preocupação com você, de fato, se importa com sua vida. Alguns não estão nem aí para os seus problemas. Porque tinha pessoas aqui que ouviu a voz de Bartimeu e poderia, mestre, tem uma pessoa aqui com a deficiência que te chama, mas não tentaram calar a voz de Bartimeu, de uma pessoa que estava em condição de mendigância, que estava em uma condição de cegueira, que precisava de um milagre, que dependia daquele milagre para poder a vida dele mudar. Queridos, não confiem em todo mundo, não. Nem todo mundo que sobe e desce com você quer te ver bem, não. E nem todo mundo que diz ser servo, ser filho, ter parte com Deus, tem parte com Deus, não. Porque quem de fato tem o coração de Cristo, né, ao menos nesse momento aqui, né? Pronto, a oportunidade é essa de Bartimeu ser curado. Vou levantar Bartimeu, vou lá, vou pegar ele, vou segurar ele, vou apresentá-lo a Jesus. Tem pessoas que não estão nem aí para os seus problemas, não. É necessário você sair dessa condição de carência e entender que você depende de Deus. Porque por muitas vezes, para você estar próximo daquele grupo, daquela pessoa, você tem que ceder algumas coisas, né? Ceder alguns comportamentos que não condiz com a vontade de Deus, mas só por medo de não se afastar daquela pessoa, você tem que se submeter a certos comportamentos para poder ser aceito naquele grupo, ser aceita pelaquela pessoa. Não, queridos, você não precisa disso. Queira parecer com Jesus. Se quiserem a sua presença,
na condição de que quer obedecer a Jesus, glória a Deus, essa pessoa está contigo. Mas se não querem te ver, né, abrir mão de alguns caprichos, de algumas renúncias, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, saiba que essa pessoa não tem parte com Deus, não. Porque servir a Deus é renúncia, é obediência. Então, meus amados, o que é que eu quero lhe dizer com isso? Para que os seus olhos, os seus pensamentos estejam o tempo todo confiantes no Senhor. Quem confia em Deus não perde tempo, não se decepciona. Quem confia no Senhor de todo o teu coração, pode esperar que o que Ele falou que vai fazer ao seu respeito, Ele é fiel para cumprir. Amém, queridos? E aí Jesus pergunta a Bartimeu, o que queres que eu te faça? E ele fala, Senhor, que eu recupere a minha visão. Mestre, que eu recupere a visão. Assim a palavra fala aqui na minha Bíblia, está com essa tradução, mestre, que eu recupere a visão. Jesus não sabia do que ele precisava? Sabia. Mas muitas vezes o Senhor quer ouvir de nós a nossa necessidade, onde está a nossa cegueira, onde está a nossa deficiência, para que a gente largue essa capa de coitadinho, de mendigância, de deficiente e se posicione como filho de Deus. Entenda que você não é qualquer um. Foi um preço de cruz, de sangue que Jesus pagou em favor da sua vida. Você é importante, você é especial. Saia da condição de vitimismo e clame a Jesus, porque Ele sim vai resolver os seus problemas. Queridos, essa é a palavra que eu trago da parte do Senhor para a nossa reflexão, para nossas vidas. Que a gente venha ter a prática da fé e que a gente não fique contando nossos problemas para todo mundo, não, porque tem pessoas que não estão nem aí para os seus problemas. Claro que tem pessoas que o Senhor une com propósito para ajudar em oração. A Bíblia diz que tem amigos mais chegados que irmãos, pessoas que de fato vão interceder, se preocupam com a sua vida. Mas o nosso grande problema é achar que a todo tempo a gente vai, né, ter alguém ali que vai nos ajudar a atender às nossas expectativas. Não, irmãos. Tem situações que é eu e Deus, é você e Deus tão somente naquele cenário. Fale para Deus aonde é o seu problema. Fale para o Senhor onde é a sua cegueira, aonde é a sua dor. E saia dessa condição de mendigância, de vitimismo. Largue essa capa de doença, de problemas e vá ter um encontro com o Mestre. Não se atenha às pessoas que estão ali, não. Não crie expectativa em pessoas, não, mas crie expectativa no Senhor, porque essas pessoas aqui estavam seguindo a Jesus, mas em nenhum momento se comportou como Jesus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu trago da parte do Senhor para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria, te fortaleça na presença do Senhor e que vocês venham a ter experiências maravilhosíssimas com o nosso Mestre, com Jesus. Deus abençoe e tenha uma boa tarde.